Pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente consolidar aqui o nosso entendimento sobre o que são os fatos e o que são as regras, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui, que é um pouquinho maior do que o que a gente viu no exemplo anterior, né? Mas segue a mesma linha, tá? De biologia, né? Quem come quem, né? A gente tem a definição de quem é animal aqui, né? Aqui é a definição de quem come quem, né? Nessa parte aqui. Aqui é a definição de quem é animal e aqui é a definição de quem é planta, tá? Repara que esses grupos estão separados com um espaço em branco. Esse espaço em branco ele é ignorado pelo Prolog, tá? Então você pode dar esse espaço em branco para organizar o seu código. Bom, aqui embaixo a gente tem a definição de quem é presa, né? Como a gente já tinha visto na aula passada, que é uma regra. Tá? Eu poderia até colocar aqui só para organizar ainda mais o meu código, né? Vou colocar aqui fatos, e aqui eu vou colocar regras. Lembrando que esse texto que vem entre barra asterisco e asterisco barra é um comentário e o Prolog ignora. Então eu posso escrever aqui o que eu quiser, basicamente para organizar o meu código. Tá? Bom, a partir dessa base de dados aqui, a gente pode trabalhar com o Prolog. Né? Então vamos abrir aqui o SWI Prolog e vamos importar, né, essa base de dados desse exemplo. Então aqui vai ser, o nome do arquivo deixa eu lembrar o nome desse arquivo aqui, peraí. Example 39. .pl. Então importei a base de dados, deixa eu abrir aqui ele. Importei essa base de dados e agora a gente pode fazer algumas consultas, tá? Então vamos fazer aqui algumas consultas. Eu já defini algumas aqui interessantes para a gente fazer, tá? Então vou começar com animal, coelho. E basicamente eu estou consultando o Prolog para saber se o coelho é um animal. Né? Como eu defini que o coelho é um animal aqui, né, o Prolog está me dizendo que isso é verdadeiro. Tá? Come, onça, grama. Então isso é uma consulta Prolog para me dizer se a onça come grama. Né? E o Prolog vai começar a buscar lá de cima da primeira regra até a última, né, para ver se existe alguma relação que permita, né, que ele infira que a onça come grama. Nesse caso aqui ele pode analisar o predicado comer, né, ele vai ver que a onça aqui só come veado e não existe nenhuma outra regra que me leve a acreditar que a onça come grama. Né? Então, nesse caso aqui, o Prolog retornou como falso. Né? Eu posso ver, por exemplo, também quais são os objetos do meu domínio que comem um peixe. Então, o urso come um peixe e o guaxinim come peixe, como está definido aqui, o urso comendo peixe e o guaxinim comendo peixe, mas ninguém come peixe. Então, eu consigo ver quais são os elementos do meu domínio que comem peixe. Né? Agora vamos fazer o seguinte, come xy e planta y. Então eu estou querendo saber todos os elementos x, y, onde x come y e y é uma planta. Tá? Existem dois animais aqui que comem planta, né? Que é o coelho, que come a grama, o veado come a grama. Na realidade tem mais um aqui, que é o pequeno peixe, que come uma alga, que também é uma planta. Né? Então tem que aparecer esses três grupos. Né?
pequeno peixe alga, provavelmente vai ser o primeiro, porque está lá no topo da lista, né? Depois a gente vai ter aqui o coelho comendo a grama e o veado comendo a grama. Tá? Então tá lá, pequeno peixe comendo a alga, o coelho come a grama, o veado come a grama e finalizou. Tá? E eu também posso usar a minha regra para ver quais são as presas aqui nesse meu domínio. Então, quem são as presas aqui no meu domínio? Basicamente, as presas são os animais que são comidos por alguém. Né? Então, o peixe, o pequeno peixe, o peixe novamente. Então, repara uma coisa aqui. Quando você passa uma consulta desse tipo, presa e X, na verdade, o que você está fazendo aqui é tentando retornar todos os elementos do seu domínio que passem por esse filtro, ou seja, sejam uma presa. Né? Só que ele vai fazer esse teste para todos os elementos, tá? Para todos os predicados que você colocou aqui. Né? Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que a presa é um elemento onde y come x e o animal e o x é um animal. Né? Então ele vai bater isso aqui para todos os possíveis valores de come yx e todos os possíveis valores de x. Né? Então, por exemplo, eu pego aqui pequeno peixe e alga, né? Quando eu faço come pequeno peixe, onde y é pequeno peixe e x é alga, né? Aliás, desculpa, aqui não vai ser um caso porque a alga não é... Enfim, vamos pegar aqui, por exemplo, o peixe. Né? Nesse caso aqui, o come, o urso, peixe, ele vai bater com esse come yx aqui e vai ver que, de fato, o urso come o peixe. Tá? E ele vai ver que o peixe é um animal. Né? Então, essa regra que bateu, como essa regra bateu, ele vai exibir para mim o x. Quem é o x? É o elemento que o y come, que é o peixe. Tá? Quando chegar aqui nessa outra regra aqui, ó, nessa outra cláusula, né, guaxinim e peixe, ele vai bater aqui também. Então, come guaxinim, peixe, vai ser verdadeiro, né, porque o guaxinim come o peixe, e o peixe é um animal. Então, vai bater essa cláusula aqui, essas duas regras aqui, elas vão ser verdadeiras, né? O entre elas vai ser verdadeiro. Logo, presa vai ser verdadeiro, o filtro vai ser verdadeiro e o peixe vai aparecer de novo. Por isso que o peixe aparece duas vezes aqui. Tá? Então, vai aparecer uma vez para cada elemento que o peixe aparece aqui nessa regra aqui. Tá? Então, o guaxinim também é comido por alguém, pelo urso. Né? A raposa é comida pelo urso também. O coelho, o veado e o veado novamente, porque o veado é comido tanto pelo urso quanto pela onça. Tá? Então ele aparece em duplicata aqui, porque essa regra aqui ela é validada duas vezes. Tá? Tanto para urso veado quanto para onça veado. O resultado dela aqui vai ser verdadeiro. Então o veado ele vai ser uma presa em duas situações diferentes. Tá? E, muito bem. Bom, então com isso eu acho que ficou claro o que é uma regra e o que é um fato. Né? Os fatos são basicamente verdades que são absolutas. Né? Então come, urso, peixe é uma verdade absoluta. Esse predicado urso vale para esse par de elementos do meu domínio, assim como vale para esse outro par, etc. E as regras são predicados definidos através de ou outros fatos, né, ou fatos e regras, ou outras regras. Tá? Então aqui desse lado direito aqui da minha regra, nesse caso aqui tem dois fatos, mas poderia ter outra regra aqui também. Tá? Inclusive, como a gente vai ver aqui, poderia ter a mesma regra que eu estou definindo aqui do lado esquerdo. Então aqui poderia ter presa, por exemplo, também. Tá? A gente vai ver que nesse caso a gente teria uma regra recursiva. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Certo? Muito bem.
Vou voltar aqui para o slide. Bom, todos os fatos e as regras que a gente define lá na nossa base de dados do Prolog, elas representam fórmulas da lógica de primeira ordem. Tá? Então, por exemplo, a cláusula come, urso, peixe, ela pode ser representada pelo predicado CUP, por exemplo. Né? Animal urso poderia ser representada por AU, né, que também é um predicado. E a regra presa X, animal X, come YX, né, pode ser representada por AX e CYX, então PX. Um detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. O quantificador universal está implícito aqui. Tá? Ele está implícito aqui. Então a gente pode entender essa regra aqui como tendo um para todo x, para todo y aqui implícito nessa regra aqui. Tá? Porque isso aqui vale para todo x, para todo y do meu domínio. Tá bom? Bom, tanto os fatos quanto as regras que aparecem no Prolog são exemplos de cláusulas de Horn. Tá? O que é uma cláusula de Horn? A cláusula de Horn é uma fórmula, tá, da lógica de predicados, composta por predicados ou negação de predicados. Tá? E esses predicados eles podem incluir variáveis ou constantes. Tá? Podem incluir variáveis e constantes. Né? E esses predicados e negação de predicados são unidos por disjunções. Tá? De tal maneira que a fórmula resultante, né, a cláusula de Horn resultante, né, ela não tenha mais do que um predicado não negado. Então só pode ter um predicado não negado dentro daquela fórmula que compõe a cláusula de Horn para ser uma cláusula de Horn. Tá? Então, exemplos aqui, ó, o fato CUP, né, que é o urso come o peixe, é uma cláusula de Horn porque contém apenas um predicado não negado. Tá? Então tem um predicado só que não está negado. Então é uma cláusula de Horn. A regra AX e CYX, então P de X, é uma cláusula de Horn também. Tá? E aí, para ver que esse cara é uma cláusula de Horn, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem que lembrar, tá? A gente vai ter que lembrar que A, então, B é equivalente a não A ou B. De tal maneira que a regra AX e CYX, então P de X, é equivalente a não AX a não AX e CYX ou P de X. Tá? Então, essa regra aqui ela é equivalente a essa. Agora, essa regra aqui, vou escrever aqui do lado, usando De Morgan, ela também é equivalente a não AX ou não YX, né? YX ou P de X. Então aqui a gente tem um conjunto de predicados negados e predicados não negados, composto por disjunções, que é o ou, né? Aonde a gente tem no máximo um predicado não negado. Então esse cara aqui também é essa regra, né, que a gente colocou lá na nossa base de dados Prolog, também pode ser representada por uma cláusula também é uma cláusula de Horn, tá? Essa ideia de cláusula de Horn é importante porque ela é a base para aplicar a regra de inferência que o Prolog utiliza. Ele utiliza uma regra só que é chamada de resolução. Tá? Na verdade, essa regra de inferência e resolução ela já tem várias
regras ali embutidas dentro dela, tá? Essa regra de inferência e resolução, ela diz o seguinte: duas cláusulas de Horn em uma base de dados Prolog são resolvidas em uma nova cláusula de Horn se uma delas contém um predicado e a outra contém a negação desse predicado, tá? Essa nova cláusula que a gente resolveu, ela vai eliminar o predicado coincidente, né, de um lado negado, do outro não negado, e pode ser utilizada a partir daí para poder responder a consultas feitas pelo usuário, tá? Então vamos pegar um exemplo, olha, Azinho, né, ou seja, o Azinho é um animal, né, e não há Azinho ou Bzão, Bzinho, resulta na classe Bzão, na cláusula Bzão, Bzinho. Por quê? Porque desse lado eu tenho uma cláusula de Horn, onde eu tenho um predicado que não está negado, e desse outro lado eu tenho uma outra cláusula de Horn, onde eu tenho um predicado que é o mesmo que o outro, só que está negado. Então eu posso pegar essas duas cláusulas de Horn e posso resolver a partir delas a cláusula de Horn Bzinho, que é basicamente a eliminação do predicado que está coincidente aqui, ó. Aqui é o Azinho, não há Azinho, eu elimino esses dois caras e o resultado é Bzão, Bzinho, tá? Uma coisa interessante a se notar aqui é o seguinte: não Azão, Azinho ou Bzão, Bzinho é equivalente, né? A gente já falou disso agora mesmo, né? É equivalente a Azão, Azinho, então Bzão, Bzinho, né? Então, se eu sei Azão, Azinho e se eu sei Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu posso aplicar modus ponens e aí eu obtenho Bzão, Bzinho. Então, na prática, a resolução ela tem dentro dela, né, o modus ponens como um caso especial. Tá? Um outro exemplo aqui. Ao aplicar a resolução, a gente vai considerar que variáveis correspondem a qualquer símbolo de constante, né? Então, por exemplo, quando eu tenho não Azão x, e eu tenho uma outra cláusula de Horn que tem, por exemplo, Azão Azinho, né? A gente pode considerar que esses dois predicados aqui, não Azão x e Azão Azinho, eles são correspondentes. Tá? Por quê? Porque o x está representando qualquer elemento do domínio, inclusive o A especificamente. Tá? Mas aí o que acontece? Se aqui eu tiver uma outra cláusula que depende de x, por exemplo, C de x, a cláusula resultante da resolução, quando eu aplicar essas duas cláusulas de Horn juntas, vai ser C de Azinho. Tudo que for x, eu substituo pelo Azinho aqui, porque eu estou correspondendo x com Azinho no método de resolução. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho a minha regra presa lá, né? Então ele está fazendo uma consulta, presa x. Então vamos ver como é que essa consulta presa x é processada no Prolog. Tá? Então, inicialmente, o Prolog vai procurar de cima até embaixo, né, uma cláusula cujo consequente seja p de x. Né? E aí ele vai encontrar essa cláusula, que é aquela regra que a gente definiu, né? Não CYX, ou não AX, ou PX. Lembra que isso aqui está no formato de uma cláusula Horn, mas na verdade isso aqui é aquela regra, né, que a gente criou, que diz que o cara vai ser uma presa se ele for comido por alguém e ele for um animal. Tá? Então isso aqui é aquela regra, só que transformada numa cláusula Horn. Tá? Então, essa regra aqui, essa cláusula Horn, ela tem o P de x como consequente, porque lembra que isso aqui é uma implicação, né, onde o P de x é o consequente. Bom, então, foi encontrado essa regra aqui. O que o Prolog vai fazer? Ele vai fazer uma nova busca, tá? E aí ele vai tentar encontrar cláusulas na minha base do Prolog que consigam resolver com essa cláusula que ele encontrou aqui anteriormente, né? Não CYX ou não AX ou PX. Tá? Uma dessas cláusulas que ele encontra é, por exemplo, CUP, né? Que é o urso come o peixe. Tá? Por quê? Porque o urso come o peixe, CUP,
eu posso resolver com essa regra que está aqui, porque aqui eu tenho o não CYX e aqui eu tenho o CUP. E aí eu vou resolver essas duas regras juntas, vou eliminar esse predicado come aqui da minha regra, tá? Só que o que vai resultar vai ser o não AX ou PX, só que o valor de X aqui tem que estar correspondendo ao valor de X nessa regra aqui. E o valor de X nessa regra aqui é o P, porque repara que o X aqui está desse lado direito. Ó. Então o P é o X. Então o resultado aqui vai ser não AP ou PP, que é o que eu estou olhando aqui. Tá? Esse cara aqui, de novo, é uma implicação. Então eu tenho AP, então PP. Né? Eu também tenho na minha base de dados do Prolog a regra AP, que diz que o peixe é um animal. Então, se eu pego o AP e se eu pego o não AP, se eu tenho essas duas regras aqui, essas duas cláusulas, essa cláusula aqui, né? E eu tenho essa outra cláusula aqui, eu posso usar essas duas para resolver uma outra cláusula que é o PP. Né? E aí, como eu resolvi essa cláusula PP, né? Eu descobri que o peixe é uma presa, tá? Bom, nesse ponto, o Prolog vai imprimir lá na tela a palavra peixe. Porque ele descobriu que o peixe é uma presa. Tá? Bom, eu já esgotei todas as conclusões que eu podia obter do fato CUP, que foi esse fato que eu encontrei aqui. Agora eu vou para uma nova busca. Tá? E aí eu posso, por exemplo, encontrar um novo fato que é o CUR. Tá? Com o CUR, eu vou conseguir resolver a cláusula, por exemplo, não AR ou PR. Tá? E aí com o meu fato AR, porque o coelho é um animal, né, eu consigo derivar PR. Tá? PR. E aí PR, eu sei que o coelho, né? Esse R aqui é de coelho, tá? Estaria em inglês, por exemplo. Né? E eu sei que esse UR, ele vai, esse rabbit, né? Ele vai ser uma presa. Então eu vou colocar aqui o coelho. O Prolog imprime a palavra coelho, tá? Então o processo de busca do Prolog com esse processo de resolução funciona mais ou menos dessa forma. Tá? Bom, pessoal, então mais um exemplo aqui. Suponha que a gente adicione essa regra à nossa base do Prolog, né? Que significa que se X é uma presa, então ele é caçado por alguém, né? É uma caça. Tá? Essa regra pode ser representada por essa cláusula de Horn que está aqui. Tá? Lembrando que essa cláusula de Horn é equivalente a P de X, então H de X. Tá? E a gente tem lá na nossa base do Prolog também essa cláusula de Horn, que é daquela regra que a gente criou sobre ser uma presa. Né? Então repare que aqui eu tenho não P de X e aqui eu tenho P de X. Então a gente pode usar essas duas cláusulas para poder gerar uma terceira cláusula de Horn, onde a gente vai eliminar o P de X da cláusula. Então vai resultar em não CYX ou não AX ou H de X. A partir desse ponto, essa cláusula nova aqui, ela pode ser utilizada para, por exemplo, responder uma consulta como, por exemplo, caça X, né, que vai me dar todos os elementos que são uma caça. Tá? Um detalhe aqui nessa derivação da resolução é que a gente pode obter a gente pode mostrar que isso aqui é verdadeiro usando as regras que a gente já conhece. Né? Então, por exemplo, essa regra daqui de baixo, né, na realidade, ela representa o quê? A gente pode dizer que ela é equivalente a não CYX. Peraí, deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Então, não CYX ou não AX. Né? Isso aqui eu posso colocar ele todo negado. Então, PX. Essas duas regras aqui elas são equivalentes. Tá?
E a gente sabe que se eu tenho, a gente já viu isso, né? Se eu tenho A, então B, e eu tenho também B, então C, então a gente pode inferir, através de silogismo hipotético, né? A, então C. Então é o que eu tenho aqui, P de x, então H de... essa fórmula aqui, então P de x, então H de x. Então a gente pode inferir essa fórmula, então H de x. Então H de x, tá? E a gente pode trazer isso aqui por aquele formato anterior. Então isso aqui é equivalente a não ser yx ou não ax ou h de x, que é o que a gente obteve aqui usando a resolução, tá? Então a resolução, dentro dela já está incluída aí várias regras que são casos especiais da própria resolução. Tá? Bom, um exercício aqui para vocês fazerem, né? Você tem essa base de dados aí do Prolog, que está no slide, tá? E aí você tem que fazer essas duas coisas que estão aqui na letra A e na letra B. A primeira é formular uma regra para o predicado predador, tá? E a segunda é, adicionando essa regra à base de dados, qual será a resposta, é dizer qual é a resposta da consulta predador X. Então, quais são os elementos do meu domínio que são predadores, tá? Então, eu vou liberar para vocês o código Prolog que responde a essa pergunta da resolução do exercício, e aí vocês deem uma olhada depois na resposta. Mas tentem fazer antes de ver a resposta, tá bom? Bom, pessoal, o último item aqui que eu quero conversar com vocês é a recursividade, tá? Então, as regras do Prolog, elas são implicações que o antecedente, né, pode ser um fato, uma regra ou uma composição de ambos, tá? O antecedente de uma regra a ser definida pode também depender da própria regra que está sendo definida. Então, quando a gente define uma regra, a gente pode dizer que a gente pode ter situações onde a regra que a gente está definindo depende da própria regra que a gente está definindo, tá? Por exemplo, por exemplo, quando eu quero definir a função fatorial de n, né? Essa regra fatorial de n, ou essa função fatorial de n, ela pode ser caracterizada em termos do próprio fatorial de n, porque o fatorial de n ele é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Então eu estou definindo a função fatorial de n em função do fatorial de n menos 1, ou seja, eu estou definindo a função fatorial em termos dela mesma. Tá? Isso também pode acontecer em regras do Prolog, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, a gente quer representar a cadeia alimentar dos animais presentes na base de dados Prolog. Tá? Então, a cadeia alimentar. Nesse caso, um objeto do domínio y está na cadeia alimentar de outro objeto do domínio x, se o x come o y diretamente, e aí o y está na cadeia alimentar do x, né? Ou se o x come alguém que come o y, tá? Então, se x come alguém que come o y, aqui tem um erro, tá? X come z e y está na cadeia alimentar de z. Tá? Não de x. Então, x come z e y está na cadeia alimentar de z. Tá? Então, o processo da cadeia alimentar ele é definido por essas duas condições, né? Esses dois casos, onde o y é comido diretamente pelo x ou o y é comido por alguém que é comido pelo x. Tá? No primeiro caso, a gente pode obter essa regra aqui, né? Simplesmente utilizando os fatos e regras que já existem, né? Só que, basicamente, se a gente fizer isso, esse x come y aqui, essa minha regra que eu estou querendo definir para verificar se um elemento está na cadeia alimentar de outro,
basicamente vai representar a regra come, né? vai representar o fato come, né? Não vai ter nenhuma diferença. E o segundo caso, se eu não utilizar o primeiro, isso aqui gera uma busca infinita, né? Porque a gente vai ter que o X come um cara, que come outro cara, que come outro cara, que come outro cara, que come outro cara, e isso nunca vai acabar, tá? Toda vez que a gente precisa de uma recursão, que a gente precisa utilizar a recursividade, a gente precisa de um caso base aonde a recursividade termina, né? Então, por exemplo, quando eu estou definindo a função fatorial de n, né? Isso aqui vai ser igual a 1, por exemplo, se n igual a 1, por exemplo. E fatorial de n vai ser igual a n vezes o fatorial de n menos 1, se n for maior que 1. Certo? Então, eu tenho um caso base, onde a recursão acaba, e eu tenho o meu caso de recursão. A mesma ideia vai acontecer aqui no Prolog. Quando a gente for definir uma regra recursiva, a gente vai precisar definir um caso base, onde não tem recursão, e um caso recursivo, que é onde a recursão vai acontecer. Então, aqui no nosso exemplo do fatorial, por exemplo, vamos supor que o n seja igual a 3. Né? O n seja igual a 3. Então, como o n não é igual a 1, ele vai cair nesse segundo caso aqui. Então, ele vai fazer 3 vezes o fatorial de n menos 1, que é 2. Né? E aí o 2, ele também não vai cair nesse caso de cima, porque ele não é igual a 1, né? Ele é igual a 2. Então, o fatorial de 2 vai ser, na verdade, o seguinte, a gente vai continuar. Vou escrever o fatorial de 2 agora continuando. Né? Então, eu tenho 3 vezes o fatorial de 2, só que o fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de n menos 1. O fatorial de 2 menos 1 é 1. Nesse caso aqui, o fatorial de 1 vai cair no primeiro caso, no caso básico, que não tem a recursão, porque n é igual a 1. E a gente sabe que nesse caso o fatorial de n é 1. Então esse cara aqui é 1. Então 2 vezes 1, 2. E aí vai fazer 3 vezes 2, que isso vai dar 6. Tá? Então a ideia da recursividade no Prolog é mais ou menos a mesma. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa regra na cadeia, que vai dizer se o y está na cadeia de x. Eu vou estabelecer o caso base. Qual é o caso base aqui? O caso base é o caso mais trivial, onde o y é comido por x diretamente. Então, nesse caso, na cadeia, 2 pontos menos, come xy. Se o x come o y, né, então eu posso dizer que o y está na cadeia de x. Tá? Então, esse é o caso base. E o caso recursivo vai dizer para mim o seguinte, olha, na cadeia de xy é o seguinte, se o x come z, né, e o z, aliás, o y está na cadeia de z, então o y está na cadeia de x. Tá? Então, esse é o caso recursivo. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada, como é que funciona essa questão da recursividade lá no código-fonte do Prolog. Tá? Então, vamos lá dar uma olhada. Bom, para a gente estudar a recursividade, eu vou usar um outro exemplo aqui, que é esse exemplo recursion aqui, né? Então, é o mesmo exemplo que eu tinha mostrado para vocês antes, mas a gente incluiu aqui uma regra recursiva, né, que está aqui embaixo. Então, a gente está incluindo a regra na cadeia xy, que significa que y está na cadeia alimentar de x. Tá? Então, eu incluí aqui o caso base na cadeia xy se o x come o y, né?
E o caso recursivo, que é o caso onde o x come um z e o y está na cadeia de z. Tá? Então vamos ver como é que essa busca vai funcionar. Tá? Então primeiro vou abrir o Prolog aqui, vou adicionar aqui a base de dados recursion example 40.pl. Tá? Então carreguei aqui a minha base de dados e aí eu vou fazer a consulta. Tá? Então vamos ver como é que essa consulta vai funcionar. Na cadeia urso x. Então agora eu estou tentando, essa consulta aqui está tentando trazer para mim todos os objetos do meu domínio que estão na cadeia alimentar do urso. Tá? Então o que o Prolog vai fazer? Ele vai utilizar a regra na cadeia, tá? Para poder fazer essa consulta. Então ele vai começar aqui embaixo. Só que ele vai utilizar primeiro a versão não recursiva da regra. Tá? E aí depois ele vai cair na versão recursiva. Então o que ele vai acontecer? Ele vai, para cada uma dos elementos do domínio, ele vai testar a versão não recursiva da minha regra. Tá? Então ele vai fazer isso para, por exemplo, urso-peixe, urso-guaxinim. Ele vai fazer para todos os valores de come que eu tenho aqui em cima. Tá? Então os primeiros resultados que a gente vai ter vão ser os animais que são comidos diretamente pelo urso, que é o peixe, né? Depois o guaxinim, a raposa e o veado. Tá? Então vamos lá. Peixe, guaxinim, raposa e o veado. Tá? Uma vez que não tem mais nenhum elemento que possa ser extraído pela regra recursiva, pela regra não recursiva, a gente vai cair na regra recursiva. Então ele vai pegar cada um desses elementos que ele encontrou aqui que são comidos diretamente. Por exemplo, o primeiro elemento é o peixe. Tá? Então ele vai pegar o peixe. Então ele vai fazer urso come peixe, né? que é verdadeiro, e aí ele vai verificar se o y está na cadeia do peixe, tá? Para todo possível elemento y do domínio. Tá? Então agora ele vai começar a olhar para os elementos que estão na cadeia alimentar do peixe. Tá? Todo mundo que está na cadeia alimentar do peixe é um elemento também da cadeia alimentar do urso. Tá? Então como é que ele vai fazer? Ele vai começar pela regra não recursiva, só que agora o x aqui é o peixe e o y são os elementos que ele quer encontrar. Né? Então basicamente ele vai imprimir para mim todos os animais, né, todos os objetos do domínio que o peixe come. Tá? Então o peixe aqui ele só come o pequeno peixe. Então é a única entrada que eu vou ter. Tá? Então o peixe vai comer o pequeno peixe. Então ele vai exibir aqui o próximo elemento, o pequeno peixe. Porque é quem bateu nessa regra não recursiva. Tá? E agora ele vai fazer a consulta na regra recursiva, porque não tem mais nenhum elemento que o peixe coma aqui, não tem mais nenhum animal que o peixe coma. Né? Então ele vai fazer uma consulta recursiva. Né? Então ele vai pegar, por exemplo, o cara que o pequeno peixe come. Né? Então ele vai verificar todos os carinhas que o pequeno peixe come. Tá? E vai verificar, basicamente é isso, ele vai pegar o x e o z, né, que basicamente é o peixe, come o pequeno peixe, e aí vai verificar se o y, né, que é qualquer elemento do meu domínio, está na cadeia do z, que no caso aqui é o pequeno peixe. Então vamos pegar aqui o que o pequeno peixe come. Ó. O pequeno peixe come alga. O pequeno peixe come alga. Tá? Então a gente pode dizer que a alga está na cadeia alimentar do pequeno peixe, que está na cadeia alimentar do peixe, que está na cadeia alimentar do urso. Né? Então o próximo cara que ele vai imprimir é a alga. Por quê? Porque ele vai verificar a regra não recursiva aqui e vai ver que o pequeno peixe come alga. Então ele vai imprimir alga. Tá? Depois ele vai ver quem a alga come. A alga não come ninguém. Né? Então o meu processo recursivo aqui vai acabar, porque não tem mais nenhum elemento, e vai terminar.
E aí ele vai voltando até o que deu origem a tudo isso, que foi a cadeia alimentar do peixe, né? Agora ele vai pegar a cadeia alimentar do próximo animal que o urso come, né? O próximo animal que o urso come é o guaxinim. Então ele vai começar a varrer para ver qual é a cadeia alimentar do guaxinim, né? Então ele vai pegar aqui e vai ver, olha, quem que o guaxinim come? Então a gente vai ver aqui que o guaxinim come o peixe, né? O guaxinim come o peixe. Então o peixe vai aparecer novamente aqui para a gente, ó. Apareceu novamente aqui para a gente o peixe, né? E aí ele vai varrer de novo a cadeia alimentar do peixe, outra vez. Então, novamente, vai aparecer o pequeno peixe e a alga em seguida, porque o processo vai ser exatamente o mesmo. Pequeno peixe e a alga, tá? E aí ele termina de varrer a cadeia alimentar do guaxinim, tá? O próximo que ele vai varrer é a cadeia alimentar da raposa. A raposa vai comer o quê? O coelho. Então o próximo cara que vai aparecer aqui para mim é o coelho. Certo? E aí ele vai varrer a cadeia alimentar do coelho. O coelho come grama. Então o próximo que vai aparecer aqui para mim é a grama. A grama não come ninguém, então acabou a cadeia alimentar do coelho e acabou a cadeia alimentar da raposa, porque a raposa também não come mais ninguém. E, consequentemente, acabou a cadeia alimentar da raposa, né, como eu falei. E a gente vai para o próximo, que é o veado, né? Então vamos para a cadeia alimentar do veado, né? O veado come grama. Então o próximo elemento que vai aparecer aqui é a grama, né? E a grama não come ninguém, então acabou a cadeia alimentar do veado, né? Da grama e do veado, e consequentemente do urso, porque foi o último cara que o urso come, né? E assim a gente termina a execução dessa consulta recursiva. Tá bom? Então vamos voltar aqui rapidinho para o slide para a gente finalizar. Bom, um detalhe é que uma regra recursiva vai ser necessária quando o predicado que a gente está querendo descrever, esse predicado passa de um objeto para o outro. Tá? Então, por exemplo, na propriedade, na cadeia, né, a cadeia alimentar, né, de x para y passa de y para z, né, e, consequentemente, a gente tem que o z está na cadeia de x. Né? Ou seja, se o y está na cadeia de x e o z está na cadeia de y, consequentemente, a gente vai ter que a propriedade está na cadeia de z, também está na cadeia de x. Né? Então, quando você enxergar esse tipo de característica, né, de encadeamento de um determinado predicado, em geral você vai precisar de uma regra recursiva. Tá beleza? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Basicamente uma introdução sobre a linguagem Prolog. Obviamente que dá para a gente fazer muita coisa com o Prolog. O Prolog é muito utilizado para criar sistemas inteligentes, né? Onde a base de dados Prolog ela representa o conhecimento de um especialista em determinado domínio. Então, por exemplo, o conhecimento de um médico, o conhecimento de um cientista, o conhecimento de um especialista qualquer em determinado domínio. E baseado nesse conhecimento, né, que é a base de dados, a gente consegue fazer um conjunto de consultas e conseguir chegar a conclusões utilizando como base o conhecimento desse especialista, que é a base de dados do Prolog. Tá? Então existem várias aplicações importantes para a linguagem de programação Prolog, mas a ideia era só a gente realmente mostrar aqui uma introdução. Tá bom? Então, galera, muito obrigado aí por vocês terem assistido as aulas até esse ponto e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.